Agora a gente volta a falar da questão dos sindicatos. Professor Ricardo, então, para contextualizar quem pode ter entrado aqui no meio, a gente estava falando aqui que o Lula se reuniu com o Joe Biden e eles estavam falando do fortalecimento dos sindicatos enquanto método para melhorar a condição e salário dos trabalhadores. Você acha que isso é um método efetivo que o PT está buscando? Bom, vamos lá. Se a gente for avaliar de maneira muito justa o papel histórico dos sindicatos ao longo da história do capitalismo, especialmente do final do século XIX até assim, meados do século XX, dá para dizer sim que o sindicato foi um instrumento de organização dos interesses da classe trabalhadora. Isso é um fato. Eu sei que isso tende a ser negado por pessoas que não têm essa ideia, mas não é. O sindicato teve sim grande importância. Ocorre, entretanto, que isso se deu numa época, ou seja, numa fase do capitalismo que é uma fase muito diferente da fase que nós vivemos hoje. Então, o que parece existir no sindicato é o seguinte: são instituições já muito envelhecidas, que têm nominalmente a função de representar os interesses da classe trabalhadora, mas que não têm, de fato, poder suficiente para alterar a dinâmica do fluxo de capital e da forma como o fluxo de capital ocorre no tempo atual. Porque qual é o grande problema que esses trabalhadores da Europa e dos Estados Unidos veem? E eles percebem e vivem esse problema na sua vida. O primeiro problema é eles veem que o dinheiro deles está sendo simplesmente corroído. Por que esse dinheiro é corroído? Por causa do industrialismo do jeito que era no início do século XX? Não é por isso. É porque você tem um capitalismo altamente financiarizado, onde o dinheiro decorrente do trabalho ele some, ele se dilui na mão das pessoas. Tanto que a gente até outro dia eu estava fazendo aqui um programa dizendo, o trabalhador não ganha nada, mas se você fica assim no TikTok fazendo nhenhenhenhen, você ganha uma grana preta. E se você investe numa criptomoeda, e se você tem fundos... Ou seja, a forma que hoje as pessoas têm de ganhar dinheiro é muita gente. É muito alternativa em face dos modos mais tradicionais de ganhar dinheiro do capitalismo industrial do início do século XX, quando os sindicatos realmente atuavam de uma maneira mais propositiva. Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato é... A gente tem essa situação, tem uma segunda situação que ela é nítida, por exemplo, na Europa, que são os imigrantes. Então é a mão de obra imigrante que vem e toma os espaços do trabalhador. Esse é um problema clássico deles. No Brasil, qual é o grande problema? A ausência de produtividade, a ausência de incremento na produtividade. Então a nossa produtividade é baixa desde sempre. É muito difícil fazer qualquer coisa, tanto em termos de indústria quanto de varejo no Brasil. É muito complicado fazer. Ou seja, essa dificuldade está na mão também do empreendedor. A produtividade ela não avança. Todas as relações parecem extremamente engessadas. No Brasil, a gente tem uma justiça do trabalho que, de acordo com 10 em cada 10 empresários, é terrível. Então existe um consenso, e isso você pega uns empresários que têm maior consciência social. Você pega o cara ali, é empresário, mas ele tem bastante consciência, ele gosta do trabalhador e tal, mas ele vai dizer que a justiça do trabalho não presta. Porque ele sente isso na prática. E todo mundo diz isso. Então, assim, não é possível que essa unanimidade tenha se estabelecido porque o empresariado brasileiro é fascista. Isso não pega. Então, para os problemas reais que eu vejo no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, a ideia de vamos reabilitar os sindicatos não funciona. Teria que se fazer algo diferente. Ou a gente vai enfrentar... Agora, vamos enfrentar a financiarização do capital, de uma certa maneira. Vamos enfrentar, no caso da Europa, a questão dos imigrantes que cobram muito pouco nos seus salários e pressionam aqueles trabalhadores, talvez entendendo que esses próprios trabalhadores terão que abdicar de uma série de privilégios que eles herdaram de um estado de bem-estar social que não vigora mais. Vamos enfrentar a questão, no caso do Brasil, da produtividade das relações engessadas. Então, esse seria um meio de contornar. A atitude do Lula e do Biden é aquela coisa. É para agradar uma base, especialmente do PT. É para agradar a base dele. Ele tem uma base sindical. Então, ele vai fazer isso simplesmente para contemplar as demandas das pessoas. Só para complementar o Ricardo, com relação ao motivo desse apoio do PT ao sindicato, a cobrança, sobretudo, na minha visão, é claro, agradar uma base histórica do PT, isso é importante. Não, só para dizer, eu acho que tem uma palavra-chave aí que é mobilização. Além de agradar o próprio eleitorado, boa parte das mobilizações do PT na década de 90, 2000 e desde o primeiro governo do Lula foram através dos sindicatos. Tanto que uma grande diferença, né, desde o final do governo Dilma, campanha de 2018, campanha de 2022, o PT perdeu as ruas. E, na minha opinião, na leitura dele, eles não vão voltar
a conseguir fazer mobilizações, a botar a gente na rua, a realmente ter pressão se não tiver a força dos sindicatos, porque é como o PT sempre operou. Então, além, claro, de agradar um eleitorado que é fiel e sempre teve compromisso, né, com o PT, com a esquerda, eu imagino que no médio prazo, no longo prazo, eles imaginem, para a gente voltar a botar a gente na rua, a organizar protestos, mobilizações, nós precisamos financiar os sindicatos, financiar esse braço histórico do PT, e por isso, na minha opinião, é um dos motivos para eles voltarem. Inclusive, eu acho que o Lula calcula de que isso é uma medida que aumenta a rejeição popular dele, que não cai bem na população. Mas ele faz a conta de que daqui a pouco todo mundo esquece e que ele vai ganhar, né, dezenas de milhões de reais ou centenas de milhões de reais, né, irrigados dentro dos sindicatos, que são um braço de mobilização do PT. Mas vocês não acham que o público vai esquecer, não? Jogando assim pra vocês. Eu tento achar que assim, o brasileiro, ele tá tão desmobilizado e assim, tá tomando tanto tapa na cara que eu tô achando que vai ficar por isso mesmo. Eu acho que, perfeitamente, porque o que o Lula vê é que, por mais que gere um pouco de impopularidade nele, certamente o benefício com o fortalecimento dos sindicatos vai ser muito maior pro PT. É um benefício, e ele não tá vendo, olha só, assim, cara, os caras estão pra prender o Moro e o Dallagnol. O Toffoli tá tomando decisões ali que envolvem Lava Jato, ele recolocou aquele juiz Apio lá. Não houve um pio da sociedade civil. Sim. Um pio, não houve nada. O juiz que, pra quem não lembra, tinha como senha o Lula 2022, né? Que tinha sido afastado, considerado suspeito. O cara voltou e tá aí com tudo, né? A gente já vai continuar. É legal só continuar nisso. Taxaram o negócio da Shein, tudo, nossa, as brusinhas. Beleza, o Lula aumentou nesse período 4 pontos percentuais a rejeição dele. Mas ele não aumentou 10, não tem uma, assim, não tá tendo uma convulsão, as pessoas estão simplesmente, beleza, eu simplesmente não vou consumir tanto. Ficou por isso mesmo. As pessoas aceitaram, né? O STF vai votar o aborto agora? Tá tendo mobilização nenhuma, você tá vendo alguma mobilização grande sobre isso? Nada.